Bom dia, meninos e meninas. Nós terminamos já o nosso caderno 1. Vocês devem receber já nos próximos dias o caderno 2. Então, hoje, nós vamos iniciar o caderno 2. Eu sei que vocês não têm ainda o caderno com vocês, não faz mal. Nós vamos começar só com a teoria, né, devagarinho, certo? E na semana, nem vou pedir exercícios a vocês, tá? Na semana que vem, aí nós resolvemos exercícios sobre isso, tá? Peguei um assunto leve, não é? Que permite que vocês consigam acompanhar aqui, mesmo que vocês não tenham recebido o caderno ainda, tá bom? Então vamos lá. Vocês viram com a professora Thais os primeiros autores da primeira geração moderna. Então vocês viram toda a iconoclastia do Oswald de Andrade, sabem que é aquele que nasceu moderno, né? É aquele moderno 100%. Foi ele que carregou a bandeira do modernismo. Foi ele que brigou com o Mário de Andrade porque queria uma semana de arte moderna sem absolutamente nenhum resíduo, né? Ou nada que lembrasse aquilo que ele chamava de atitudes passadistas. Depois vocês estudaram Mário de Andrade. Mário de Andrade é o papa do modernismo, né? É o grande idealizador da semana, é o grande idealizador do modernismo, com certeza o escritor mais completo dessa primeira geração. Prosa, poesia, ensaio, né? Enfim, o Mário de Andrade ele aprendeu, ele se tornou moderno, né? Mas com muita convicção, a ponto de se tornar um dos grandes líderes desse modernismo e ser, com certeza, o mais equilibrado de todos. Acontece que o escritor da primeira geração aqui no Brasil, que mais chega perto, de verdade, do coração nosso, né, chama-se Manuel Bandeira. Né? As pessoas que gostam de poesia normalmente ficam em dúvida se gostam mais de Manuel Bandeira ou se gostam mais de Carlos Drummond de Andrade, porque são dois grandes escritores, e são dois grandes escritores muito atraentes, né, para o público em geral, principalmente para o jovem. As coisas de que eles falam são coisas assim muito próximas ao universo atual. Então é por isso que esse é um dos grandes motivos que nos faz nos identificar com esses escritores. Mas no caso do Bandeira existe um algo a mais, né? E esse algo a mais está na simplicidade. Olha, a melhor maneira que eu encontro de identificar esse poeta para vocês, né, de mostrar quem ele é mostrar pela própria voz do Manuel Bandeira. Então vamos começar da melhor maneira possível. Né? O Bandeira, nos seus próprios termos, né, dizendo para nós, em essência, de verdade, quem ele é. Então olhem só esse texto tirado de um livro chamado Cinza das Horas, né? O poema se chama Desencanto, então acompanhem, vocês têm aqui. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios da vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Quase todos os elementos importantes da poesia de Manuel Bandeira estão aqui nesses versos. Né? Vejam bem, Manuel Bandeira passou por uma experiência, só para vocês entenderem o que está aqui, que de verdade, com certeza, nenhum de nós gostaria de passar. Quando ele tinha 18 anos, ele queria na vida ser arquiteto. Ele já tinha até programado isso e estava tudo certo. Só que aos 18 anos, ele foi desenganado pelos médicos. Os médicos disseram que ele tinha tuberculose e que ele iria morrer de tuberculose. Bom, desde então, Manuel Bandeira passou a esperar a indesejada das gentes, como ele chama no poema Consoada, né? Que é justamente a morte. Manuel Bandeira morreu com mais de 80 anos. Veja que isso, por um lado,
Parece aquela coisa de humor negro, né? Que bom, tá certo? Nossa, foi desenganado aos 18 anos, mas morreu com mais de 80, né? Então, de repente, os médicos estavam errados. Então, o fato é, ele tinha mesmo tuberculose, mas e ele podia ter feito o que muita gente faz, né? Quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença fatal, recebe uma notícia terrível dessas, há algumas opções de reação, né? Algumas pessoas se enfiam num quarto, se enfiam num canto e ficam com pena de si mesmas, né? E aí acabam morrendo de depressão, né? Nem morrem da doença que tem, mas acabam morrendo de depressão. Fecham-se, né, dentro de si mesmos. Outros, bom, vamos pegar um exemplo, Noel Rosa, por exemplo. Noel Rosa recebeu o mesmo diagnóstico. Só que ele pensou, bom, se eu tenho que morrer, vou morrer feliz, né? Tudo aquilo que os médicos diziam para ele não fazer, ele fazia. Então, vida desregrada, bebia pra caramba, né? No fim das contas, acabou morrendo cedo mesmo. O fato é que quando o Manuel Bandeira recebeu esse diagnóstico, a primeira reação dele nem foi também vou morrer feliz, nem foi se deprimir, ele se cuidou, certo? Ele fez aquilo que deveria se fazer. Ele chegou até a ficar um tempo num hospital na Suíça, em Clavadel, justamente para se tratar da tuberculose. Então, ele realmente tinha uma vida reclusa, né? Inclusive em relação a sexo, em relação a bebidas, em relação a qualquer coisa, justamente para se cuidar. Mas não dá para tirar da cabeça essa coisa de você ser desenganado aos 18 anos. Então, como eu disse, ele passou a esperar a indesejada da gente todos os dias. A questão, gente, é que o Manuel Bandeira gostava muito de viver, né? Ele achava que viver era essencial. E a vida, né, estava lhe tolhendo as oportunidades. Ele não ia poder fazer uma série de coisas. Então, qual foi a opção dele? Fazer essas coisas. Porque isso era essencial para ele. Mas ele ia fazer onde? Na poesia. Então, pessoal, a poesia para o Bandeira, então prestem muita atenção para vocês entenderem porque essa poesia é tão forte, né? A poesia do Bandeira não é só para expressar aquilo que ele estava passando, nem para dizer o que ele pensava da realidade, ou sei lá, qualquer coisa parecida com isso. A poesia para o Bandeira era um espaço em que ele poderia viver. Não é à toa que ele diz lá nos versos para a gente, meu verso é sangue. Isso não é nenhuma perspectiva sensacionalista, né? E muito menos hiperbólica. Quando ele diz, meu verso é sangue, ele está dizendo, olha, eu vou viver aqui. Esse é o espaço que eu escolhi para viver. É nesse espaço que eu vou viver. Não é à toa que num determinado texto muito conhecido ele diz assim, vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Segundo o próprio Manuel Bandeira, ele ouviu esse nome, Pasárgada, numa aula de geografia, quando ele era criança. Pasárgada era uma antiga província da Pérsia. Bandeira nunca foi para lá, mas ele imaginou que um lugar chamado Pasárgada era um lugar que era mais do que um refúgio. Veja que Pasárgada, sonoramente falando, lembra pássaro, né? Então é um lugar que lembra liberdade. Então é um lugar que ele poderia fazer tudo aquilo que ele quisesse. Então estar lá não é simplesmente se soltar e fazer aquilo que deseja. Estar lá é ser ele. Consegue entender isso? Estar lá é ser ele. Então não é à toa que o Manuel Bandeira, quando a gente leu Vou-me embora para Pasárgada, por um lado a gente pensa que é um poema libertino, né? Porque afinal ele quer mais é se divertir. Ele chega a dizer assim que lá ele vai montar em burro bravo, subir em pau de sebo, tomar banhos de mar, né? Lá tem alcaloide à vontade. Gente, é sempre bom lembrar que alcaloide tem a ver com cocaína, né? Então, o fato esse lugar, né? Não é só um lugar para ser libertino. Esse é um lugar para ele poder fazer as coisas
que a vida tirou dele. Então, tudo aquilo que a vida tirou dele poderá ser feito em Pasárgada. Não é à toa que o nome do poema é assim. Curiosamente, quando ele termina o poema, ele chega a dizer assim: mas quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que quero, na cama que escolherei. Então, o Bandeira, apesar de buscar um lugar, no caso dele, a poesia, onde ele poderia fazer tudo o que ele desejasse, ele não tinha uma visão, como é que se vai dizer, uma visão de alguém que não tem consciência da realidade. Ele sabia que até em Pasárgada, um determinado dia, ele ia ter vontade de se matar. Não ia deixar de ser assim. Mas, pelo menos, lá ele poderia se realizar. Lá ele poderia fazer aquilo que ele quisesse. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A poesia, para o Bandeira, é justamente a forma de ser, certo? Mas de ser tudo aquilo que a vida não lhe dava a chance de ser, certo? Quando ele diz para a gente, eu faço versos como quem morre, a morte em Bandeira também vai ter um sentido diferente do que tem para nós, né? Para nós, a morte representa o fim. Se o Bandeira ficasse pensando nisso o tempo todo, mas nem em Pasárgada ele ia viver, certo? Porque esse fantasma seria muito maior. Então, é aquela história. Há pessoas que serão médicos, há pessoas que serão arquitetos, há pessoas que vão morrer. Então, para o Bandeira, a morte, por mais paradoxal que isso pareça, é como se fosse o momento máximo de intensidade vital. É aonde ele vai chegar, porque ele sabe que ele vai chegar. Esse é o respaldo de realidade que ele tem. Então, ele sabe que ele vai chegar lá, né? E então ele sabe que uma hora indesejada da gente vai chegar. Enquanto isso, na vida ele vive da maneira que puder, né? E na poesia, ele vive da maneira que quiser. Então, quando Bandeira soube desse diagnóstico, o sonho de ser arquiteto foi para o espaço, certo? Provavelmente era um curso que exigia uma dedicação extrema, integral, aquela coisa toda, e isso simplesmente não seria possível de fazer. E foi aí que ele começou a arriscar a escrever, certo? Para ele, essa coisa do escrever era, no começo, né, era um jeito de, como eu disse a vocês, de buscar um espaço em que as coisas poderiam acontecer. Aí, quando ele escreveu Cinza das Horas, que é de onde foi tirado esse poema, né, ele fez uma publicação própria e distribuiu para os amigos, certo? É sempre bom lembrar que Portinari era amigo do Bandeira, né? Posteriormente Drummond será amigo do Bandeira, Mário de Andrade também, então era uma galera ali que de peso, né? A verdade é essa. E ele foi super elogiado pelos amigos, e isso deu a ele aquele estímulo de que ele precisava, ele continuou escrevendo. Quando Bandeira começa a escrever, ele começa a escrever ainda com traços parnasianos. Parênteses aqui. Isso explica por que Manuel Bandeira não foi à Semana de Arte Moderna, conforme conforme nós estudamos, quando estudamos a Semana de Arte Moderna. Assim, o Bandeira sabia que fazer um poema só pensando na forma não era algo muito inteligente. Ele não tinha dúvida disso, né? Ele sempre soube que a forma ela devia estar a serviço do conteúdo. A forma não podia ser o objetivo de um texto. Ela é o caminho para você dizer as coisas num texto, né? Mas ele não tinha muita certeza se tudo aquilo que o parnasiano fazia, com preservação de métrica, preservação de rima, tudo aquilo era inútil. Ele não tinha muita certeza desse tipo de coisa. Resultado, ele, como eu disse a vocês, ele não foi à Semana de Arte Moderna, mas ele mandou um recado, né? Ele mandou o poema Os Sapos, que depois foi lido por Ronald de Carvalho, né, na semana, e ele manda o Poética, tá certo? Enfim, é o poeta que vai participar indiretamente da semana. Existe um livro do Manuel Bandeira, muito legal de ler, se vocês tiverem interesse, chamado Itinerário de Pasárgada.
É um livro bem fininho, que é uma espécie de autobiografia, né? Então, isso que eu vou dizer a vocês agora não é interpretação de crítico. Isso é o que o próprio Bandeira disse, né? Nesse livro ele diz que ele precisou aprender a ser moderno. E de verdade vai ser um aprendizado. Você pega esses primeiros livros que estão aqui, Ciência das Horas. Ciência das Horas, por exemplo, é cheio de traços parnasianos, simbolistas, né? Inclusive ainda de valorização da forma. A partir de 1919, né, quando ele publica Carnaval, você vai ter um Bandeira que começa a se aventurar às experiências modernistas. O dia que ele se liberta de todas as amarras, e isso vai acontecer no livro Libertinagem, segundo as palavras do próprio Bandeira, foi quando ele descobriu que tudo bem fazer verso livre, sabe? Que tudo bem fazer verso branco, que isso não era um problema, né? Que de verdade dava para fazer poesia assim. E fazer poesia assim era dar mais espaço para a poesia e menos espaço para a arte poética. Pensando na arte poética enquanto técnica. A técnica passa a ficar em segundo plano, né? E a poesia, que é justamente o conteúdo do texto, passa a ficar em primeiro plano. Então, ao contrário de um Oswald de Andrade, que nasceu moderno, que sempre foi moderno, e que para ele o moderno era tudo, tá certo? O Bandeira não. O Bandeira aprende a ser moderno. E ao aprender a ser moderno, ele vai incorporar aquilo que os modernistas, incorporar mais ainda, né? Aquilo que os modernistas defenderam como grande assunto na poesia, que era o cotidiano. Então, para o Manuel Bandeira, esse cotidiano tem um valor duplo. Por um lado, tem a ver com o conteúdo que os modernistas acreditam que precisa estar na poesia. Até aí, igual aos outros. Por outro lado, em Manuel Bandeira, era a chance de viver. Isso explica por que os textos do Manuel Bandeira falam da infância. Isso explica por que os textos do Manuel Bandeira falam de Recife. Por que falam tanto da doença, por exemplo? E por que, acima de tudo, falam tanto da morte? Então, não a morte como estou triste, vão morrer, não. A morte é aquilo para o qual ele está se preparando. Porque ele sabe que ela vai acontecer, porque ele está destinado a ela. Então, o fato é, a poesia para ele é espaço de viver. Consegue entender isso? É espaço de respirar. Não é à toa, por exemplo, que ele vai escrever assim: quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria ficar embaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Eu já comentei esse poema com vocês uma vez, né? O que é o porquinho da Índia? Um registro de um momento da infância. Ah, isso é poesia? Por que não, minha gente? Por que não? Para os modernistas, isso é poesia. Porque é tudo aquilo que é verdadeiro. É tudo aquilo que foi vivenciado pelo indivíduo. Para o Manuel Bandeira, nossa, isso tem peso dobrado. Né? Tem peso dobrado. Porque foi o espaço em que ele encontrou para viver. Consegue entender isso? Isso explica textos assim. João Gostoso morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Um dia chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. O poema se chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Então essa coisa do cotidiano, ela é mais forte no Bandeira do que é em Oswald de Andrade, do que é em Mário de Andrade, mesmo nós sabendo que isso também é importante para eles, mas, gente, para o Bandeira é respirar, certo? É o que eu disse a vocês no começo, sabe? O Bandeira não vai viver da poesia, ele vai viver nela. Viver da poesia significa você obter lucros com ela de verdade. Olha, o Bandeira chegou a ser reconhecido em vida e tudo mais, mas o trabalho dele, para vocês terem uma ideia, era de professor. Manuel Bandeira foi professor de português no ensino médio.
Sabe do que ele gostava? De ficar perto de gente como vocês. Perto de pessoas da idade de vocês. E ele ficava sempre perto desses alunos, né? E perto não é aquela coisa vampiresca, tá certo? Não é de sugar a vida, não é isso, mas é de estar no lugar em que a vida explode o tempo inteiro, que é justamente perto do jovem. Então, para o Bandeira, isso é muito de verdade. E para ele a poesia vai ter assim um, um grau, um parâmetro, né? Muito maior, tá certo? Muito mais intenso, não é? Do que provavelmente teve para qualquer outro poeta, tá? Olhem isso. Então, eu separei uns textos, outros, para a gente curtir um pouquinho mais o Manuel Bandeira, né? Olha esse poema erótico que aqui está. Olha só. Como eu disse a vocês, por conta da doença, não é? O Manuel Bandeira é proibido, em relação ao sexo, inclusive. Acontece que isso é importante para ele. Então, vai deixar de viver? Mas de jeito nenhum. Ele vai viver isso, vai, intensamente dentro da poesia. Então, olha só. Teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha. Quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Então, é possível vivenciar o amor ali, na redondilha. Se vocês contarem as sílabas desses versos, vocês vão perceber que aqui vocês têm redondilhas. Certo? Ó, teu corpo claro e perfeito. Tá vendo? Ó, 7. São redondilhas maiores. O amor vai acontecer aqui, dentro dos versos do poema. Teu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Teu corpo branco e macio é como um véu de noivado. Teu corpo é pomo dourado. Rosal queimado do estio, desfalecido em perfume. Teu corpo é chama e flameja como a tarde os horizontes. É puro como nas fontes, água clara que serpeja, que em cantiga se derrama. Volúpia da água e da chama. A todo momento vejo teu corpo, a única ilha no oceano do meu desejo. Teu corpo é tudo que brilha, teu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Então, esse é o poema erótico do Manuel Bandeira. O poema é belíssimo, é intenso, não é? E mostra o amor vivido aqui, nas redondilhas, como ele mesmo diz no começo. Agora, um dos poemas mais impressionantes de Manuel Bandeira é este. Ele é impressionante e chocante, né? Vamos ver aqui o Preparação para a Morte, para vocês verem poemas cujo assunto é exatamente esse, que eu comentei com vocês e pelas razões que eu lhes disse. A vida é um milagre. Cada flor com sua forma, sua cor, seu aroma. Cada flor é um milagre. Cada pássaro com sua plumagem, seu voo, seu canto. Cada pássaro é um milagre. O espaço infinito, o espaço é um milagre. O tempo infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre, a consciência é um milagre, tudo é milagre, menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. Vejam, quando nós não conhecemos esse poema e ouvimos pela primeira vez, ao ouvir o último verso, a gente tem a impressão de que perdeu alguma coisa. Porque todos os versos anteriores são extremamente positivos, né? Porque na nossa cabeça, dizer que algo é um milagre é uma coisa muito boa, tá certo? Então, olhem, meninos e meninas, se milagre existe, chama-se milagre porque não acontece toda hora. Se é que acontece, se é que é possível, vai acontecer de vez em nunca, não é? Como é que a gente consegue viver de coisas que só acontecem de vez em nunca? Pensem bem. A vida minha, de vocês, de qualquer indivíduo, ela é feita da rotina, ela é feita do cotidiano. Se nesse cotidiano a gente não consegue viver,
porque existem coisas que impedem, né, que nos proíbem de viver, então essa vida não existe. O eu lírico de Manuel Bandeira não quer aqui viver de milagres. Ele quer viver exatamente como eu e vocês vivemos, de coisas possíveis. E para ele, a morte é o que de mais certo, é o que de mais concreto existe. É mais do que possível a morte. A morte é uma realidade, certo? E ele vai levar muito a sério essa ideia de que a morte é efetivamente uma realidade. Portanto, bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. Então, isso aqui não é um poema pessimista, mesmo que nos pareça no primeiro momento. Ele é um poema que vai retratar aquilo que para o Bandeira é absolutamente comum, né? É absolutamente possível, certo? Bom, para a gente fechar, eu trouxe aqui um extra, né, para lembrar vocês de coisas importantes quando vocês forem estudar. Aqui está uma foto do Teatro Municipal de São Paulo, onde foi a Semana de Arte Moderna, né? E para lembrar vocês que o Bandeira não estava lá, né, mas ele participou indiretamente. E aí, a gente encerra justamente com esse poema aqui, que é o poema que o Bandeira mandou para o Teatro Municipal, para que fosse declamado na Semana de Arte Moderna, que é Os Sapos. É um poema que vocês conhecem, mas não custa nada, né? A gente dá uma lembradinha, tá certo? É aquele poema do Bandeira metalinguístico, porque existe muito isso na obra do Manuel Bandeira também. Ou seja, é o poema cujo assunto é o poema, é a literatura cujo assunto é a literatura. E esse poema tem um destino muito certo, né? Esse destino são os poetas parnasianos, como nós já estudamos algumas vezes, né? São aqueles poetas parnasianos que ficavam fazendo sempre a mesma coisa, valorizando a forma e esquecendo o conteúdo. Então, vamos ver como é que o Manuel Bandeira trata disso. Então, os sapos. Enfinando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Gente, deslumbra aqui não tem sentido positivo, certo? Se a gente fosse pensar nos dias de hoje, é aquele tipo de pessoa que passa o dia inteiro fazendo selfies para postar nas redes sociais, né? É o indivíduo extremamente narcisista, é o indivíduo deslumbrado, que não pode ver uma luz que está fazendo uma pose, não é? Em alguns textos, o Bandeira usa uma outra palavra que se contrapõe a essa. Não é deslumbramento, é alumbramento. Positivo para o Bandeira é o alumbramento. E alumbramento, gente, é encantamento. E o Bandeira acreditava nisso, né? Ele acreditava que a gente tinha que se encantar o tempo todo com as coisas, com a vida, não é? Então esse deslumbra aqui tem um sentido muito, muito negativo. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. É para ler desse jeito, viu? Não foi, não foi. Sonoramente, o objetivo é imitar o coachar dos sapos. Então, aqueles poetas parnasianos que falam sempre a mesma coisa, né? O sapotanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Esse sapotanoeiro é justamente Olavo Bilac, né? Isso aqui é uma paródia, uma referência ao Poética do Bilac, né? Vede como primem comedos e atos, que arte! E nunca rimos termos cognatos. Meu verso é frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzir sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Repararam que as aspas fecham aqui? Elas começaram lá no meu cancioneiro é bem martelado, certo? Na terceira chove, e elas fecham aqui. Ou seja, tudo isso é a fala do parnasiano, né? Que defende, como vocês puderam ver aqui, que o meu verso é bom, frumento sem joio. Né? Ou seja, o meu verso é bom porque não há ervas daninhas ali.
O meu verso é bom porque a arte poética está exercida em sua excelência, né? Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Olha o outro parnasiano aparecendo aqui. Brada em um assomo sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. É nesses versos que a gente tem certeza de que o sapo tanoeiro é o Bilac. Certo? É aqui que fica claro, né? Essa ideia, essa comparação do poeta com um poeta joalheiro é muito o Bilac, né? Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Ou seja, mesmo que o refrãozinho seja diferente, podem reparar que a sonoridade é sempre a mesma. Então, essa referência de que para o parnasiano é sempre tudo igual, né? Mas, longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá, fugido ao mundo, sem glória nem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Vocês sabem que o sapo cururu da beira do rio é o poeta modernista. É aquele poeta com o qual Bandeira, no fundo, se identifica. Mesmo com traços parnasianos, conforme eu disse a vocês, né? E existem esses traços parnasianos, o Bandeira sabe que poesia não é você reduzir formas a formas, né? Não significa fazer tudo sempre igualzinho, encaixadinho no molde, não. Poesia vai além disso, né? Poesia é vida, tá certo? Vida de verdade, né? Não importa se essa vida é a morte, não importa se é o porquinho da Índia, não importa se é o cara que se jogou na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas a poesia ela precisa ser assim, porque só assim ela é verdadeira, tá bom? Então o recadinho de hoje era esse, né? Era levar para vocês um pouquinho dessa poesia do Bandeira e lembrar também que, como eu já disse a vocês algumas vezes, existem seres humanos que fazem a gente ter vergonha de ser gente, né? Mas não é o caso do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é aquele poeta que nos faz saber que ser gente é mais do que legal. Ser gente é especial. Se a gente não consegue viver de um jeito, a gente vive de outro. Porque a vida é intensa, a vida tem que ser intensa. A vida tem que ser vivida de forma completa. E a gente tem essa capacidade de viver de forma completa, mesmo quando a realidade nos impede de fazer isso. Tá bom? Então é isso, meninos e meninas, boa semana. Na semana que vem, aí nós fazemos os exercícios, tá certo? Vocês fiquem hoje aí com a poesia de Manuel Bandeira, tá? Um grande beijo para vocês, um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana.